Olá, amigos! O casal Warren ficou mundialmente conhecido pela franquia de filmes de terror Invocação do Mal, onde eles são mostrados tentando desvendar diversos casos paranormais. E não há dúvidas que Invocação do Mal é a franquia de terror mais bem-sucedida dos últimos anos. Como a maioria das pessoas já devem saber, o casal realmente existiu na vida real. O Ed nasceu no dia 7 de setembro de 1926, na cidade de Bridgeport, estado de Connecticut, Estados Unidos. Ele foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, onde serviu na Marinha e acabou se tornando assim um autodidata em questões paranormais. Lançou diversos livros, virou um palestrante e junto com a sua esposa, a Lorraine Warren, teria investigado mais de 10 mil casos sobrenaturais. E acabou falecendo no dia 23 de agosto de 2006. Já sua esposa, Lorraine, nasceu no dia 21 de janeiro de 1927, também no estado de Connecticut, Estados Unidos. Faleceu no dia 18 de abril de 2019, aos 92 anos, hein? Eles se conheceram ainda muito jovem, na adolescência. O Ed, na época, era porteiro de um teatro onde a mãe da Lorraine costumava levar ela. O Ed se denominava como um demonologista, ou seja, uma pessoa que estudava demônios. Já Lorraine se denominava como uma clarividente, ou seja, uma pessoa que tinha capacidade de canalizar espíritos. Ela teria descoberto essa habilidade quando ainda era criança, por volta de seus 9 anos de idade, quando estudava em uma escola católica, onde ela percebia luzes emanando dos corpos das freiras. Alguns anos depois, ela começou a usar essa habilidade para ajudar pessoas que eram vítimas de maus espíritos. Apesar de existir um certo questionamento sobre a veracidade desses casos e também os métodos que o casal utilizava. Bom, nesse vídeo resolvi trazer alguns desses casos mais famosos investigados pelo casal Warren. Então já sabem como é, né? Se inscreva no canal e já deixa logo o like antes que se esqueça, tá bom? Meu nome é Robson Adriano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo. Dito isso, bora ao vídeo. Um dos casos mais bizarros investigado pelos Warren foi o episódio do lobisomem de Southland, que teria dado início em uma tarde de sábado de 1952, envolvendo o carpinteiro William Hansen, que na época tinha apenas 9 anos de idade. Ele estava brincando fora de casa quando sentiu uma brisa congelante, seguida por um cheiro muito forte e por um acesso súbito de raiva que o levou a arrancar o poste de uma cerca, com a cerca ainda presa nele, e roeu o arame. Por quase 15 anos após esse terrível incidente, nada parecido aconteceu de novo na vida de William Hansen. Ele cresceu, se casou e tornou-se pai de 3 filhos. Mas os 2 primeiros anos de seu casamento foram atormentados por pesadelos. Cada sonho era o mesmo e os resultados também eram idênticos. Hansen sempre acordava suando frio e era dominado por sentimentos de pavor e desconforto. Somente em 1967 que esses sonhos terminaram. Menos de 2 anos depois, o Hansen acordou uma noite para ouvir o que ele pensava ser um som ofegante de um animal selvagem em seu próprio quarto. E olha só, o som era do próprio Hansen. Mais uma pausa aconteceu nessas atividades, e já no ano de 1983, Hansen estava com alguns amigos num pub local. Depois de várias bebidas, Hansen começou a sentir os mesmos calafrios que se manifestaram muito antes em sua vida. Ele foi ao banheiro do pub e quando se olhou no espelho, viu um lobo olhando para ele. Já próximo do Natal de 1983, ele começou a sentir fortes dores no peito. Então resolveu ir ao hospital. E quando estava no meio do exame, cravou os dentes no braço da enfermeira e correu pela enfermaria como um homem possuído. Qualquer um que ousasse se aproximar dele era derrubado facilmente, como se ele tivesse uma força quase sobre-humana. Até que policiais conseguiram contê-lo com tranquilizante. Em janeiro de 1984, quando Hansen tinha acabado de visitar sua mãe, os episódios começaram a se manifestar de novo. E mais uma vez ele foi para o hospital
e mais uma vez atacou a enfermeira. Policiais que estavam no hospital conseguiram contê-lo, mas antes disso ele feriu gravemente um dos policiais, que passou 4 dias internado. Após isso, foram diversas outras manifestações, até que um dia o casal Warren estava fazendo uma visita em Londres e viu a história do Hansen sendo contada em um programa de televisão. Lorraine Warren imediatamente considerou que Bill estava sendo possuído e entrou em contato com uma delegacia de Scotland. Os Warren tiveram a oportunidade de conversar com o Hansen. Convenceu ele a ir a Connecticut, Estados Unidos, passar por um exorcismo com o bispo Robert McKenna. Só que na noite anterior ao exorcismo, ele tentou estrangular sua própria esposa enquanto ela dormia. Durante o exorcismo, seu rosto se contorceu e suas mãos se transformaram em garras. O padre ordenou que o demônio fosse embora. A força total da fúria dos lobisomens desceu sobre McKenna, uma vez apenas, e pelo menos aparentemente deu certo. Hansen apareceu pela última vez em público em 1992, quando atualizou seu progresso. Pouco antes de seu exorcismo, as transformações estavam aumentando em frequência e seriedade. Desde então, não houve nenhum outro incidente registrado. Em 1974, em Nova York, Estados Unidos, um homem chamado Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente todos os membros da sua família, incluindo seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos mais novos. Apenas um ano depois do crime, a casa foi benzida por um padre e vendida para uma nova família, a família Lutz, composta pelo casal George e Kate e seus 4 filhos. Em menos de um mês da mudança, a família alegou ter vivenciado acontecimentos sobrenaturais e aterrorizantes, como enxames de moscas, sons de batidas, áreas extremamente geladas na casa, levitação de um dos membros da família e até mesmo a presença de uma entidade que a filha acreditava ser uma amiga imaginária. Bom, diante de todos esses acontecimentos, o casal não teve dúvida que a casa era assombrada por presenças demoníacas. Por isso se mudaram rapidamente da casa. Saíram tão desesperados que deixaram todas suas coisas para trás. Mais tarde, o casal Warren foi chamado para realizar uma limpeza no local e levou consigo uma equipe de televisão. O casal, George e Kate, foram acusados durante muito tempo de terem inventado toda essa história. Mas a Lorraine Warren disse a um repórter do jornal The Express Time que os acontecimentos sobrenaturais não eram uma farsa, eram sim reais. Anos depois, esse caso inspirou o filme Horror em Amityville. A história da família Smoot começou em 1973, quando o casal Jack e Janet se mudaram, junto com seus filhos e os pais de Jack, para uma antiga casa de 2 andares em West Pittston, na Pensilvânia. A família estava ansiosa por um recomeço em sua nova moradia, mas o sonho do recomeço se transformou lentamente em um enorme pesadelo que parecia não ter fim. Durante os primeiros 18 meses vividos na casa, a família encontrava-se feliz com sua nova moradia, até que em 1974 tudo começou a mudar. As gavetas começaram a abrir e fechar sozinhas. A TV de Jack simplesmente explodiu. Manchas estranhas começaram a aparecer no tapete. Cheiros amargos e desagradáveis começaram a se manifestar. Janet foi puxada da cama após fazer amor com seu marido. É o espírito empata foda. E até mesmo o cachorro pastor alemão foi vítima de espancamentos e maus tratos. Os Smoot logo contrataram Ed e Lorraine. O casal descobriu que a família era perturbada por 3 espíritos menores e uma entidade demoníaca. A intervenção dos Warren parecia só piorar a situação. O Jack fora por um sucúbio, que é um demônio feminino, enquanto Janet foi abusada sexualmente
por uma figura humanoide, ouvindo barulhos de porcos, sinal grave de infestação demoníaca. A igreja se recusava a realizar um exorcismo e o casal recorreu a um padre chamado McKenna, que realizou 2 rituais, só que isso só irritou mais ainda o demônio. Jack então foi à TV, participando de um programa local chamado As Pessoas Estão Falando. Após várias recusas da igreja, a imprensa pressionou a diocese de Scranton a fornecer ajuda. Foi então realizado um 3º exorcismo na casa, que aparentemente dessa vez tinha dado certo. Mas a paz durou apenas 3 meses. Jack encontrou um sinal em forma de tomada na parede. Agarrou o terço e rezou, pensando em ser um caso isolado, porém não era, viu? Logo a antiga rotina da casa voltara, dessa vez mais violenta ainda. Os Smoo mudaram para outra cidade, então a Igreja Católica realizou um 4º exorcismo no ano de 1988, o que parece ter colocado um fim em todo o pesadelo. E a ajuda do casal Warren parece que não resolveu absolutamente nada. A família Perron, formada por Caroline, Roger e suas 5 filhas, mudou-se para uma fazenda em Rhode Island em janeiro do ano de 1971. Uma casa antiga que possuía um enorme território, incluindo 14 quartos. E não demorou muito para que eles começassem a notar fatos muito estranhos, porém bem sutis, tais como vassouras que se moviam sozinhas e pequenas pilhas de poeira que se juntavam no centro da cozinha, esperando para ser colocados na lixeira. O pior mesmo foi quando as crianças começaram a alegar que estavam vendo espíritos ao redor da casa. Enquanto alguns pareciam inofensivos, brincavam e chegavam a dar beijo de boa noite nas crianças, haviam também aqueles que se mostravam bastante agressivos. Andrea Perron, que era uma das filhas do casal, disse que seu pai sentia uma presença fria e fedorenta no porão. Também, eventualmente, camas começavam a levitar no quarto e aparelhos de aquecimento falhavam sem muita explicação. A mãe Caroline resolveu então fazer uma pesquisa sobre o histórico da residência e descobriu coisas bem macabras. Ela havia pertencido a uma mesma família por nada mais nada menos que 8 gerações, e diversas mortes violentas e misteriosas aconteceram lá no território. Uma criança foi assassinada, outras se afogaram no lago da fazenda e outras se enforcaram no sótão. Também descobriu que uma das donas da casa era uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que morou na propriedade durante o século XIX. Ela era conhecida por ser satanista, além de estar envolvida em um caso de assassinato de uma criança. A bruxa teria se enforcado em uma árvore na parte externa da casa. Sua lápide pode ser encontrada no cemitério da cidade. A família passou a desconfiar que a Bathsheba era uma presença maligna na casa. A Bathsheba era uma pessoa bem deplorável. Descrições alegam que ela tinha um rosto semelhante a uma de abelhas desidratada, cheia de vermes e sem características humanas. Sua cabeça acinzentada era inclinada para o lado, como se seu pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro ficava no quarto quando ela estava presente. Foram diversos ataques à família Perron. Chegaram a desconfiar que a mãe estava possuída por essa bruxa. Foi então que decidiram pedir ajuda ao Ed e Lorraine Warren, que durante anos tentaram ajudar a família. No começo, a Lorraine tentou se comunicar para entender o que os espíritos queriam, mas os ataques apenas se intensificaram. Foi quando decidiram realizar um exorcismo em Caroline, e foram diversas tentativas do casal Warren de livrar a família do espírito maligno, só que a situação cada vez mais se agravava. Então decidiram que os investigadores deveriam deixar a casa imediatamente.
Mesmo assim, a família Perron ainda viveu na casa por cerca de 10 anos, até terem condições financeiras de se mudar. Em 1980, eles foram para a Geórgia. A filha mais velha da família, Andrea, escreveu 3 livros sobre a experiência na casa e hoje ela viaja o mundo todo dando palestras. A história da família Perron inspirou o primeiro filme do universo de Invocação do Mal, que foi lançado em 2013 e aclamado pela crítica e pelo público. Durante 18 meses, começando no verão de 1977, Peggy Hugson e seus 4 filhos e mais 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives de fenômenos paranormais e jornalistas, viram e ouviram dentro da casa da família incidentes em que havia móveis em movimentos e objetos voando sem razão aparente. Também muitos ruídos inexplicáveis e até mesmo levitação. Isso aconteceu no bairro de Enfield, no norte de Londres, Inglaterra. Os fenômenos se concentravam nas filhas de Peggy, Janet e Margaret. Em alguns momentos, a Janet, que tinha apenas 11 anos, falava inexplicavelmente com uma voz misteriosa e muito rouca. Janet, tudo bem? Na noite de 31 de agosto de 1977, Peggy Hugson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira se movimentando sozinha, acompanhado de repetidos barulhos e batidas. No desespero, ela chamou a polícia. A policial Caroline Hips foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. Mas a polícia não sabia como agir nesse caso, afinal são fenômenos paranormais, né? Maurice Gross, membro da Sociedade para a Investigação Psíquica, coordenou a investigação do que estava ocorrendo na casa dos Hudson. Ele disse que viu bolas de gude se movendo de um lado para outro e também portas se movimentando sozinha, e também de ter sentido uma diminuição na temperatura sem muita explicação. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar. E de onde você veio? Eu vim da cova. Quando ele perguntou a esta suposta presença se estava brincando com ele, simplesmente uma caixa de papelão e uma almofada voou na sua cara. No ano seguinte, o casal Warren visitaram a casa e gravaram entrevistas com os Hudson. E também gravaram outras imagens dos fenômenos paranormais. O caso tomou uma enorme repercussão e muitos passaram a questionar a veracidade dos acontecimentos. Uma câmera de vídeo instalada no quarto ao lado de Janet detectou a jovem realizando truques, como por exemplo, dobrando uma colher com uma barra de ferro. Mais tarde, o caso foi considerado uma farsa por muitos observadores. De todos os casos paranormais investigados pelos Warren, o da boneca Annabelle é sem dúvida o que se tornou mais popular. Na vida real, a boneca Annabelle era uma boneca de pano da personagem infantil Ragged Ann, que fez um enorme sucesso nos Estados Unidos durante o século XX. Convenhamos que é bem diferente do que é mostrado no filme, não é mesmo? Lógico que eles fizeram isso para ter um impacto maior. Ela foi criada pelo autor americano Johnny Gruelle. O sucesso da boneca foi tanto que a maioria das meninas na época possuía uma. E esse sucesso durou até meados dos anos 60. Em 2002, a boneca Ragged Ann entrou para o National Toy Hall of Fame. De acordo com a história, uma dessas bonecas foi dada de presente a uma estudante de enfermagem chamada Donna, isso em 1968, quando ela estava prestes a se formar. A boneca tinha alguns comportamentos estranhos, o que já era suficiente para se compreender que havia algo errado ali.
Então a estudante e sua companheira de quarto, chamada Aang, resolveram chamar uma médium que lhes avisou que a boneca carregava o espírito de uma garotinha chamada Annabelle. A médium contou que o espírito se sentia acolhido pelas duas. Então ambas pensaram que não teria problema algum se elas deixassem que a boneca abrigasse a garotinha. Mas é óbvio que as coisas nunca é como a gente imagina, não é mesmo? Se antes a carismática bonequinha chamada Annabelle apenas se movia um pouquinho, tinha movimentos quase imperceptíveis e não causava danos, agora ela já não era mais tão digna de compaixão não. Dona e Aang tinham um amigo chamado Lu, que esteve com elas desde o momento que Annabelle chegou. Lu sempre teve sentimentos horríveis ao olhar para a boneca, mas Dona não queria acreditar que uma garotinha faria algum mal a alguém. Quando, certa noite, Lu foi acordado pela boneca tentando estrangulá-lo em cima do seu peito. Lu, que já não gostava da boneca, estava pronto para se livrar dela. Ao se prepararem para uma viagem, enquanto observava os mapas com a Aang, ele ouviu alguns barulhos vindo do quarto de Dona. Ao chegar lá, notou Annabelle caída no chão e ao se aproximar sentiu que havia alguém atrás dele. Ao tentar ver quem era, sentiu uma dor no peito. Abriu sua camisa e de repente percebeu 7 marcas de garras em seu peito, que sangrava. No dia seguinte já estavam quase cicatrizadas. No segundo dia não haviam mais marcas nenhuma. Foi então que tomaram a decisão de contatar o famoso casal Warren. Devido à sua experiência nesse tipo de caso, o casal sabia muito bem que os espíritos não possuíam objetos, mas sim pessoas, e aquilo que estava na boneca queria na verdade possuir um corpo humano, o último estágio do fenômeno de assombrações. O casal Warren então contaram com a ajuda de um padre para realizar um exorcismo no apartamento de Dona e Aang e levaram consigo a boneca. Ainda hoje Annabelle está guardada no Museu do Oculto, localizado na casa de Ed e Lorraine, e afirma-se ainda que é possível sentir o mal habitando no corpo da boneca, que já causou uma série de estragos por onde passou. Essa história já era bem conhecida, mas foi depois do lançamento do primeiro filme de Invocação do Mal do ano 2013, em que ela faz uma pequena aparição, que as pessoas ficaram mais curiosas em saber a sua história. Até que em 2014 ela recebeu o seu próprio filme. Por enquanto é só, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixa logo o like e a inscrição de vocês. Também não se esqueçam de ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisá-los. Se possível, se torne um membro aí do canal para ajudar ele a se manter. E depois eu voltarei com mais vídeos. Até mais!